Eu vou dedicar os próximos 547 dias para reconstruir a minha vida do zero. Nesse período, eu pretendo construir meu próprio negócio, melhorar meu shape, desenvolver mais a minha espiritualidade e principalmente, cara, abandonar completamente alguns vícios que eu sinto que sugam completamente a minha energia, como redes sociais em excesso e a procrastinação nas suas mais diversas formas. E para fazer isso, eu desenhei um planejamento detalhado com tudo que eu preciso fazer para chegar nesses resultados dentro desses 547 dias e mudar completamente a minha vida, deixando de ser um NPC e me tornando o protagonista de uma vida lendária, de uma vida em que eu realmente acredito que vale a pena ser vivida. E bom, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu só me apresentar rapidinho. Muito prazer, meu nome é Gabriel, eu tenho 28 anos, eu sou formado em psicologia e neurociências, mas recentemente eu decidi abandonar tudo isso, dar um all-in na minha vida para entrar de cabeça aqui nesse projeto. Tá, e por que isso, Gabriel? Cara, basicamente, eu vinha sentindo um vazio, uma angústia muito grande já há muito tempo, como se a minha vida ela não estivesse caminhando exatamente para onde eu queria que ela estivesse. Então, eu resolvi virar a chave, dar esse all-in para começar a construir a coisa do jeito que eu quero, mudar a porra toda daqui para frente. Tá, e por que 547 dias, Gabriel? Cara, 547 dias nada mais é do que um ano e meio, ou seja, de julho de 2025, o mês que nós estamos atualmente, não sei quando você está vendo esse vídeo, até dezembro de 2026. Esse é o período que eu consigo me manter com as minhas reservas e também colocar em prática todo o planejamento, todo o passo a passo que eu vou compartilhar contigo aqui agora nesse vídeo. E para começar tudo isso, eu dividi a minha vida em 5 grandes áreas: física, mental, espiritual, profissional e financeira. Obviamente que eu vou focar mais em umas do que em outras, como é o caso da profissional e da física, por exemplo, mas a ideia é tentar evoluir em todas elas dentro do nosso período de 547 dias. E o sistema de metas que eu desenhei foi um sistema baseado em desempenho e não em resultado, como 99% das pessoas costumam fazer. Por quê? O desempenho é algo que eu controlo, já o resultado eu não tenho controle sobre ele. Logo, a tendência e as chances de eu me frustrar no meio do caminho são muito maiores. Só que o resultado, ele nada mais é do que uma consequência do meu desempenho. Como assim, Gabriel? Não entendi. Olha só, vamos lá. Vamos começar aqui focando nas minhas metas profissionais, porque você vai conseguir ter uma noção um pouco maior na prática e quem sabe até adaptar aí para o seu contexto. Bom, uma das minhas primeiras decisões com relação à minha área profissional foi a de abandonar o meu trabalho CLT para focar 100% na construção do meu negócio. Qual é o meu negócio? Esse momento que eu estou compartilhando com você aqui é o meu negócio. Eu sou o meu negócio, cara, porque eu sou o meu público, eu mesmo gostaria de estar consumindo esse tipo de conteúdo, de estar acompanhando alguém que está atravessando o mesmo momento que eu, passando pelos mesmos problemas, que tem os mesmos valores, que tem os mesmos desejos do que eu, porque eu já consumi muito conteúdo na internet e em poucos conteúdos, em poucos criadores, eu me senti conectado de ver que aquele cara era realmente como eu. Eu sempre vi os criadores de conteúdo como alguém que estivesse muito na minha frente. E isso não me conectava. Então, a ideia desse canal aqui não vai ser te mostrar somente aquilo que está funcionando, somente aquilo que seria bom você estar fazendo ou não. Eu quero te mostrar todo o meu processo. Tanto as partes boas, as metas sendo batidas, como também as minhas frustrações, as minhas inseguranças, os meus problemas, porque eu acho que é isso que falta, sabe? Eu, cara, sempre quis trabalhar com internet. Eu tenho já uma certa experiência com internet. Eu já tive um outro canal do YouTube com quase 200 mil inscritos, inclusive até tenho a plaquinha dele aqui. Talvez você tenha visto ela de fundo no comecinho do vídeo, mas eu nunca levei a construção de um negócio e de um projeto na internet a sério, como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Então eu decidi juntar esse conhecimento, essa experiência que eu tenho, com a mão na massa de fato, em fazer a coisa realmente acontecer, em virar essa chavinha e mudar a porra toda mergulhando de cabeça no meu projeto, abrindo mão
de tudo que eu tinha até esse momento, que era basicamente a segurança. E aí é aquilo, né, cara? Toda vez que você diz sim para alguma coisa, automaticamente você diz não para outras. E para construir, então, esse posicionamento aqui dentro da internet, eu pretendo postar pelo menos uns 2 vídeos por semana no YouTube e pelo menos um conteúdo por dia, seja um Reels ou seja um carrossel, lá no meu Instagram, que inclusive o link vai estar aqui embaixo para você me seguir e acompanhar toda essa jornada um pouco mais de perto. Por que 2 vídeos por semana e um conteúdo por dia no Instagram, Gabriel? Porque, cara, de acordo com a minha rotina atual, essa é a frequência e a quantidade de conteúdos que eu consigo produzir sem perder a qualidade. E percebam, essas duas metas são metas baseadas no meu desempenho e não no meu resultado. O que eu quero que fique bem claro aqui, desde o começo, é que eu não estou com a meta de bater 100 mil inscritos no YouTube, que eu não estou com a meta de bater 100 mil seguidores no Instagram. Não. A minha meta é produzir 2 vídeos por semana para o YouTube e um conteúdo por dia para o Instagram. Isso é algo que está atrelado ao meu desempenho, que eu controlo. Pode ser que eu bata 100 mil inscritos no YouTube, 100 mil seguidores no Instagram, dentro do período de 547 dias? É claro que pode, mas não é nisso que eu preciso focar. Eu preciso focar no processo. Porque assim, cara, para mim, tá, Gabriel, essa é a sacada da constância, essa é a verdadeira sacada da disciplina. Eu já vi muita gente aqui na internet falando sobre você aprender a amar o processo, sobre você aprender a gostar do caminho e não somente ficar enxergando a linha de chegada. Só que eu nunca vi ninguém ensinando como fazer isso. É muito fácil você falar para a pessoa amar o processo, tá? Mas como que eu amo o processo? Como que eu não fico olhando só lá para frente? Focando naquilo que está sob o meu controle. Essa foi a forma que eu encontrei. Os 2 vídeos por semana no YouTube e um conteúdo por dia no Instagram, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Vai ser fácil? É óbvio que não. Até porque eu pretendo manter a qualidade sem abrir mão da simplicidade dos conteúdos que eu quero passar aqui, para que você também se sinta conectado, para que você também consiga adaptar esse sistema de metas, quem sabe se motivar a sair daquele momento de estagnação, de realmente fazer alguma coisa na sua vida. Então, esse é o meu principal objetivo. Porque, cara, vamos lá, pensa comigo. Se eu fizer um trabalho muito bem feito durante esses 547 dias, o resultado vai ser só uma consequência. Então, não sei se isso faz sentido para você, inclusive quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você acha que esse sistema de metas baseado em desempenho e não em resultado faz mais sentido. Já na minha área física, eu pretendo ganhar cerca de 500 gramas de massa magra por mês. Atualmente eu estou com 70 quilos e mais ou menos uns 13 ou 14% de BF. Esse é o meu shape, sim, ele tá muito ruim, mas acredite em mim, isso já foi muito pior, porque eu tenho 1,83 e eu já cheguei a pesar 55 quilos. Sim, eu sempre fui muito magro, sempre tive muita dificuldade de ganhar peso, então a coisa já foi muito pior do que parece. Mas obviamente eu ainda estou muito, muito longe daquele shape aesthetic que todo mundo sonha, né? E cara, de onde que eu tirei este número de 500 gramas por mês? Bom, eu já treino há mais ou menos uns 2 anos. E durante esse período eu sempre fiz avaliações físicas, pelo menos uma vez a cada 3 ou 4 meses. E eu fui anotando todas as medidas, todos os desempenhos que eu tive ao longo desse tempo. Eu peguei todos esses números, fiz uma média de quanto mais ou menos eu consegui ganhar por mês e cheguei neste número de 500 gramas por mês. Eu acredito que eu consigo ganhar talvez até um pouco mais do que isso, mas eu preferi ser um pouco mais conservador aqui. E ainda dentro dessa meta da área física, eu também pretendo evoluir bastante no Taekwondo. Sim, eu luto Taekwondo também, já tem aí quase 2 anos, e até o final do ano que vem, que é quando vai vencer o nosso prazo de 547 dias, eu pretendo chegar pelo menos na faixa azul escuro, que é a metade já até o caminho da faixa preta. E aí, é claro, para fazer isso, eu vou precisar focar bastante na minha flexibilidade e também na minha resistência, que são coisas que
contam bastante, tanto na luta quanto no desempenho do shape em si. E aí, para medir todo esse progresso, eu vou continuar fazendo as avaliações físicas e colocando os meus relatos, tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no meu Instagram. E a minha área espiritual é uma área que talvez mereça um vídeo meu somente falando sobre ela, porque eu já fui um cara de ter momentos de acreditar, momentos de não acreditar, e mais recentemente de acreditar mais uma vez. Só que dessa vez, de uma forma completamente diferente de todas as outras. Eu confesso para vocês que eu não imaginava o quanto que isso me fez falta durante tanto tempo. E foi exatamente o fato de direcionar as minhas energias para o desenvolvimento específico da minha área espiritual que está me fazendo fazer tudo isso. Que é o que está me dando as ideias de desenvolver este projeto de 547 dias, que é o que está me fazendo estar aqui gravando este vídeo para o meu canal, para estar talvez trazendo algum tipo de mensagem para você. Então assim, eu pretendo sim fazer um vídeo somente sobre essa área, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, e essa, a princípio, não é a intenção. Mas uma das coisas, tá, já dando um spoiler do vídeo que eu vou fazer sobre isso, que me ajudou muito, foi ler este livro aqui. Mais Esperto que o Diabo. Independente se você tem alguma crença ou não, de qual seja a sua religião, eu recomendo muito que você leia, porque, cara, esse livro aqui ele vai abrir muito a sua cabeça para muitas coisas, porque, sinceramente, eu acredito que talvez ele seja a caixa de Pandora do mundo. Então, leia. Qualquer coisa eu deixo o link aqui embaixo na descrição também para você. Mas, basicamente, as minhas metas aqui nessa área são eliminar completamente o hábito da procrastinação, porque isso aqui, cara, é uma coisa que corrói o seu espírito e o seu senso de motivação de uma forma absurda. Então, este é o primeiro ponto. Por quê? Porque, cara, eu sempre caio nas minhas próprias historinhas. Eu vou deixar isso aqui para amanhã, porque amanhã eu vou estar mais motivado e faço. Eu vou dar só mais uma olhadinha aqui no Instagram, daqui a pouco eu começo. Eu vou deixar para pegar firme na academia e nos treinos a partir da semana que vem. Sei lá, eu preciso me organizar melhor para poder começar. Não, isso é historinha que a sua cabeça inventa e você acredita nas suas próprias historinhas. Então, primeiro ponto, eliminar completamente o hábito da procrastinação. E o outro ponto vai ser incluir, pelo menos uma vez por semana, a oração aberta, como eu gosto de chamar, aqui na minha rotina. Por quê? A oração aberta é uma oração onde eu simplesmente sento e converso com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo meu, sem ser uma oração decorada, sem ser com dogmas ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que é uma coisa que para mim acaba não funcionando muito bem. Então, eu prefiro simplesmente sentar e orar, conversando com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo meu. Isso foi uma das coisas que fez eu me sentir conectado novamente, que fez eu conseguir sentir fé mais uma vez. Então isso é uma coisa que funciona muito bem para mim e que eu pretendo continuar fazendo. E assim, cara, cá entre nós, né, eu acredito que Deus, ele não está muito preocupado com a forma como nós falamos com ele, mas sim como nós nos conectamos a ele. Se você realmente está abrindo as portas para que o seu espírito se conecte a ele. Então eu acredito que não exista uma maneira certa ou errada de se fazer isso. Você simplesmente precisa encontrar a maneira que mais lhe serve. E é claro, também, pelo menos aí uns 10 minutinhos de meditação por dia ou por semana, pelo menos todas as vezes à noite ali antes de dormir, porque, cara, a meditação ela é um dos métodos mais eficazes no controle de ansiedade, desenvolvimento do foco, entre outras coisas, e isso a gente tem aí diversos artigos científicos que comprovam isso. Eu tenho o link deles na minha biblioteca pessoal, vou deixar o link aqui embaixo também para você acessar, se caso você tiver curiosidade e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E para minha área mental, sem muito segredo, cara, olha só, eu acabei de perceber que eu fiz uma grande cagada aqui, né, que eu escrevi os meus hábitos da minha área
espiritual na coluna mental e agora, obrigatoriamente, eu vou ter que escrever da mental na espiritual. Eu confesso para vocês que eu, neste momento, estou pensando em apagar isso aqui e fazer do zero. Mas eu não vou fazer isso. Você está vendo esse trecho aqui agora porque eu resolvi deixar ele. Como eu falei agora há pouco, este canal aqui eu também vou mostrar os meus erros, também vou mostrar os meus problemas, as minhas inseguranças, então eu não vou apagar. Eu vou escrever aqui agora os meus hábitos e as minhas metas na coluna espiritual, você vai entender. Vamos embora, vamos seguir. Eu confesso e juro para vocês que isso aqui não foi proposital, tá? Mas eu vou deixar errado mesmo e você que lute para entender aí. Vamos lá, vou escrever na coluna espiritual, mas a gente tá falando do mental, tá? Cara, minha principal meta aqui na minha área mental vai ser principalmente continuar com o hábito de escrever. Por que escrever? Cara, eu não sei se você sabe, mas o ato de escrever tem quase que o mesmo poder de uma terapia. Isso ajuda com que você tenha uma maior ativação do seu córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui atrás da testa, que é muito envolvida com racionalidade. E faz com que você consiga enxergar os problemas que, em determinados momentos, você não consegue por si só. Então, eu tenho aqui comigo ó, esse caderninho aqui, que é o meu diário, que é onde eu escrevo as minhas coisas, né, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus problemas, e isso sempre me ajuda bastante a enxergar as coisas com mais clareza. Então, este é o principal hábito da minha área mental que eu quero continuar. Eu também prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo somente falando sobre este hábito de escrever, porque é um hábito realmente muito bom e eu consigo, com base nos meus relatos ali, traçar uma linha do tempo para vocês, para que vocês consigam ver a minha evolução. Então vai ser uma experiência bem bacana para provar para vocês o que eu estou falando. E um outro ponto aqui dentro da minha área mental ainda vai ser o hábito de socializar pelo menos uma vez por mês. Eu sei, cara, que isso aqui pode parecer besteira para muitas pessoas, mas eu sou um cara que eu já tenho 28 anos, eu já não tenho mais tantos amigos assim, né? E os que eu tenho são muito bem selecionados. Eu coloquei isso aqui porque eu já tive um momento da minha vida em que eu me isolei muito, que eu fiquei aí talvez mais de um ano sem muito contato social, somente focado em trabalho, 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 e isso quebrou a minha saúde mental. Eu acho que eu até tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, eu vou dar uma procurada aqui no canal depois, se ele tiver eu deixo o link aqui em cima para você assistir, que era sobre o famoso modo caverna. Eu entrei no modo caverna sem nem saber da existência dele, sem nem saber que era assim que chamavam. Foquei muito em trabalhar e, cara, isso me quebrou bastante. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em contato com outras pessoas, isso faz bem para nós. Então, pode ser que eu socialize aí pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes por mês, mas no mínimo uma vez eu coloquei porque eu já tive uma experiência muito negativa com isso. E eu não recomendo que você faça isso, tá? Que você se isole completamente das pessoas, acreditando que você tem que focar totalmente em você para depois sim você realmente começar a viver. Não faça isso, porque isso pode te quebrar demais. E a minha área financeira, né, agora sim na coluna correta, aqui não tem muito segredo, tá? Aqui a minha única meta de desempenho vai ser simplesmente controlar os meus custos, né? Porque, como eu falei para vocês desde o início, meu foco principal está na área profissional e na área física. Então aqui eu simplesmente vou tentar controlar bem os meus custos e deixar o meu dinheiro rendendo ali com as aplicações, com os investimentos que eu já tenho. Então, cara, como eu disse no começo do vídeo, eu acredito que o propósito de uma vida lendária, aquilo que você deve fazer na sua vida como homem, é buscar tirar da vida aquilo que você realmente quer e não simplesmente aceitar somente aquilo que lhe é imposto. Então, meu guerreiro, por hora é isso. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos episódios dessa grande jornada dos 547 dias.